dia, meus irmãos, a graça e a paz para vocês. Espero que você esteja bem. E eu queria compartilhar um pouquinho do que Deus falou comigo durante essa semana. Essa semana nós vivenciamos um pouquinho da ministração que foi feita sobre expectativa versus realidade no domingo pela manhã. Sabe aquele momento onde o Gabriel compartilhou conosco, de onde no mesmo prédio uns celebram a alegria da vida, né, da recuperação, e outros choram a tristeza das suas perdas, e assim sucessivamente em situações diferentes? Então nós vivenciamos um pouquinho disso. Nessa semana, o meu filho tem um cachorrinho chamado Bolinha, o cachorrinho número 1 dele, e ele tomou uma injeção e teve uma reação adversa e ele ficou muito mal. E nós fomos às pressas para um hospital que já tem a ficha dele, né, um hospital de doguinhos, onde ele pôde receber uma medicação para sair daquela situação que estava bem angustiante. E quando nós estávamos na recepção já de saída, né, o Gabriel falou: "Vem, Bolinha". Aí uma senhorinha que estava parada falou assim: "É Belinha?" E eu disse: "Não, é Bolinha, é menino". E nesse momento ela perguntou: "Ah, é a doutora fulana de tal?" E o meu filho respondeu: "Sim, a doutora, ela é um amor de pessoa, né? Ela cuidou durante muitos anos da minha, que é Belinha, e ela acabou de falecer." E nós olhamos na direção do final do corredor, e naquele fim do corredor estava a filha dela, o esposo, o cãozinho deitado, todos muito tristes, chorando, né, a perda daquele animalzinho. E nós falamos meus sentimentos, né? Trouxemos uma palavra de consolo ali para ela que estava muito triste. E ela disse assim: "Ela foi muito amada. Ela viveu conosco por 16 anos e ela foi muito feliz." E nesse momento eu fiquei com meu coração apertado e eu saí para ir pegar o carro. E quando meu filho entrou no carro, eu olhei para ele e disse assim: "Você ouviu o que essa senhora falou sobre a cadelinha dela?" Pois é, meu filho, a gente deveria poder dizer isso a respeito de todos aqueles que passam pelas nossas vidas. Sejam animais, todas as pessoas que passam, todos os seres que passam pelas nossas convivências, nós devemos ser capazes de dizer: ele foi feliz nesse tempo que convivemos, ele foi amado ou ela foi amada. E isso é o que eu chamo de viver sem arrependimentos, né? É aquela relação que você tem com todos, onde você sabe que cumpriu o seu papel. Mas a gente sabe também que nem sempre é assim, que nem sempre nos dedicamos dessa maneira, que nem sempre damos o valor e o tempo necessário àquilo que amamos ou deveríamos amar. E enquanto eu pensava sobre isso, deixei o Gabriel em casa, fui no caminho e lembrei do versículo que está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20b, que diz o seguinte: "Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê." E todo esse capítulo 4, a partir do verso 12, vem falando sobre esse amor. E onde e como ele deve ser aperfeiçoado das nossas vidas. E diante dessa situação eu fiquei pensando o que realmente importa para nós, né? Como nós gastamos o nosso tempo e eu fiquei pensando, já perceberam como a gente gasta o nosso tempo e dá atenção a coisas tão insignificantes em relação ao que realmente importa? As relações, elas estão tomando um lugar tão ínfimo nas nossas vidas, né? E a gente sabe que existem distrações, né? A tecnologia é uma coisa fantástica, mas a gente percebe o quanto ela rouba do nosso tempo e da nossa atenção. E às vezes tem pessoas no mesmo cômodo, na mesma casa, que não tem troca, que não tem atenção umas pelas outras, que não tem vivência. E se nós fazemos isso com as pessoas, é bem provável que façamos isso com Deus também. Que é mais ou menos o que está falando sobre o versículo que eu citei para você, em 1 João 4, 20b. E a gente fala que ama a Deus, né, que ama os irmãos, mas a gente pouco dá atenção
verdadeiramente a isso. E tem um livro que eu gosto muito do Brennan Manning, eu já li há um tempo, e numa das situações o Brennan Manning diz o seguinte: assim como a falta de atenção afeta negativamente o amor, a confiança e a intimidade num relacionamento humano, também a desatenção em relação ao Jesus ressurreto enfraquece o relacionamento com o divino. Vou repetir para você. Assim como a falta de atenção afeta negativamente o amor, a confiança e a intimidade no relacionamento humano, também a desatenção em relação ao Jesus ressurreto enfraquece o relacionamento com o divino. E eu volto para 1 João 4 e digo a você que a maneira como nos comportamos em relação aos outros é muitas vezes a forma como nos comportamos em relação a Deus. Então eu acredito que assim como para os homens existem algumas coisas que nós podemos avaliar, para Deus também nós podemos avaliar. E eu queria colocar 3 situações onde nós podemos avaliar as nossas relações humanas e as nossas relações para com Deus. E a primeira é a atenção. Aonde a gente está gastando o nosso tempo, né? Nas redes, na TV, nos filmes, com o quê? Como tem sido o tempo dedicado a Deus, a quem você diz amar? Nós dedicamos tempo a muitas coisas e nós deveríamos dedicar tempo às pessoas e deveríamos dedicar tempo a Deus, a quem dizemos amar. Nós precisamos ter atenção ao quanto de diálogo nós temos com as pessoas e o quanto de diálogo nós também temos com Deus. Com quem você tem conversado? Você tem dado tempo a quem tem buscado em você uma conversa amiga, uma palavra? Irmãos, eu vejo como a oração é negligenciada na vida das pessoas. Eu vejo de forma geral como que a gente não conversa com Deus. Como a gente não gasta tempo conversando com Deus. E é aquela coisa, você conversa com Deus através da oração e você recebe a resposta de Deus através da palavra de Deus. Isso é negligenciado. Muitas outras coisas tomam esse tempo. E muitas outras coisas tomam também esse tempo na relação com as pessoas que deveríamos amar. Nós vemos as pessoas, nós não dialogamos com elas, nós não trocamos com elas, nós não temos um tempo de qualidade com elas. E fazemos igual com Deus também. E a outra coisa é como nós expressamos o amor. Como nós expressamos o amor às pessoas e como nós expressamos o amor a Deus. Existem palavras benditas relacionadas às pessoas às quais nós podemos falar e expressar o nosso carinho, expressar a nossa gratidão por aquilo que recebemos das pessoas. Da mesma forma com Deus, podemos falar e expressar nossa gratidão ao Senhor. Nós podemos prestar serviço. Quantas vezes alguém precisa de nós e nós podemos nos colocar naquela situação de uma maneira onde essa pessoa possa contar conosco. Da mesma forma também podemos nos colocar diante de Deus para que possamos prestar serviço a Ele. Irmãos, as perguntas elas poderiam ser diferentes e a questão é o que nós estamos fazendo. Aonde está o foco da nossa atenção? Nós vamos poder dizer, olha, esse tempo que eu tive junto com esse irmão, com essa pessoa, com esse membro da minha família, foi um tempo feliz, foi um tempo de qualidade, foi um tempo onde essa pessoa se sentiu amada. Da mesma forma, eu poder dizer assim, esse tempo que eu tenho tido com Deus tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo onde eu converso com Ele, Ele fala comigo, e existe uma gratidão no meu coração, e existe uma troca para com Deus. Será que a nossa relação não precisa ser avaliada? A nossa vida é uma dádiva. Os seres que passam pela nossa vida deveriam ser uma oportunidade de fazer valer esse amor e de revelar esse Deus através dessas relações. Nós não deveríamos perder tempo com tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas e na nossa relação com o próximo. E sinceramente, 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu termino com uma citação do teólogo do século XIII, Antônio de Pádua, que antes de iniciar as suas aulas ele costumava dizer a seguinte frase: de que vale estudar
se o conhecimento não se transforma em amor. Irmãos, nós podemos saber muitas coisas a respeito da palavra de Deus, e podemos conhecer os versículos, e podemos saber toda uma teoria, e não colocá-la em prática nas nossas vidas, de maneira que o nosso coração esteja alcançando essa sabedoria e esse amor esteja sendo propagado na vida daqueles com quem convivemos, e também expresso na nossa relação para com Deus. O meu desafio para mim mesmo, para você nesse dia, é que amar a Deus a quem não vejo possa ser através da vida do meu irmão a quem eu vejo, dando atenção, dialogando e fazendo o melhor. E assim essa relação possa se estabelecer. E que também nos momentos onde eu tiver oportunidade de orar, de conversar, de agradecer, de buscar a face desse Deus, eu também possa fazer tudo para que Ele possa reconhecer um amor frágil, mas um amor do meu coração para com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Fortaleça nossos corações, nos ensine a amar. Deus abençoe você.